Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Aí ele dá as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Então vamos pensar motorista a motorista, galera. O motorista 1, ele estava a uma velocidade de 14 metros por segundo. E aí, em resposta a uma emergência, ele vai desacelerar aí com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas ele falou que ele estava acelerando a 1 metro por segundo ao quadrado, é verdade, mas ele falou que no momento da emergência ele estava a 14 metros por segundo. Provavelmente ele partiu do repouso e ele acelerou de maneira constante, né, a uma taxa de 1 metro por segundo ao quadrado. E no momento da emergência ele estava a 14. Então o segredo dessa questão é calcular o ΔS. Como o tempo não foi dado, então nós vamos usar a nossa famosa equação de Torricelli, que diz que V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. A aceleração que a gente vai usar aqui vai ser negativa, né? Porque a gente está orientando a trajetória para lá. E a velocidade final vai ser 0. Então, por motorista 1, velocidade final vai ser igual a 0. Isso vai ser igual a V0 ao quadrado, que é 14 ao quadrado, que é 196. Menos, porque aqui vai ficar 2 vezes menos 5, ou seja, menos 10. Então é menos 10 ΔS. Esse menos 10 ΔS passou para lá, ficou mais 10 ΔS. 196 vai ficar igual a 10 ΔS. Portanto, a distância percorrida pelo sujeito 1 vai ser 196 dividido por 10, que é exatamente 19,6 metros. Agora, galera, a gente vai pensar no sujeito 2. No instante em que o sujeito 1 ele começou a frear, o sujeito 2 também estava a 14 metros por segundo. Só que a diferença é que antes de ele começar a executar a frenagem, ele ficou acelerando durante 1 segundo a uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado antes de executar a frenagem. Então ele percorreu uma distância a mais e também ele aumentou a sua velocidade antes de executar a frenagem de emergência. Nós temos dois ΔS, que é o que eu vou chamar de ΔSA e ΔSB. Para o cálculo do ΔSA, a gente vai usar o sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Porque ele deu a aceleração, o tempo e a velocidade inicial. Esse S0 passa para lá, fica S menos S0, que é exatamente ΔS, e no nosso caso vai ser o ΔSA. Isso vai ser igual a 14 vezes 1, que é esse V0t, né? Porque ele está partindo dos 14 metros por segundo vezes 1, então fica 14 mesmo, mais 1 vezes 1 ao quadrado, ou seja, 1 vezes 1 dividido por 2, ou seja, 0,5, porque é 1 dividido por 2. Portanto, o ΔSA do sujeito 2 vai ser 14,5. Fora esse espaço a mais que ele percorreu, ele ganhou velocidade, né? Então, antes de usar nosso Torricelli aqui para calcular o ΔSB, a gente precisa calcular a velocidade depois de 1 segundo, que vai ser a velocidade inicial no momento da frenagem de emergência. Então, a gente vai usar o VT, o V igual a V0 mais AT. V0 é 14, ele acelerou com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado durante 1 segundo, então vai ficar 14 mais 1. Então, a velocidade inicial no momento da frenagem de emergência vai ser 15. Agora, a gente vai aplicar o Torricelli, a velocidade final finalmente vai ser 0. Isso vai ser igual a 15 ao quadrado, que é 225. E da mesma maneira que o sujeito 1, a aceleração da frenagem de emergência vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, 2 vezes menos 5 vai ficar menos 10 ΔS. Esse menos 10 ΔS passa para lá, fica mais ΔS. Então, 225 vai ser igual a 10 ΔS. Portanto, ΔSB vai ser igual a 225 dividido por 10, que é 22,5. Então, a distância a mais que o sujeito 2 percorreu vai ser exatamente a soma das distâncias que o sujeito 2 percorreu, que é 14,5 mais 22,5, que dá exatamente 37 metros, menos a distância que o sujeito 1 percorreu, que é 19,6 metros. E 37 menos 19,6 dá exatamente 17,4 metros. 17,4 metros é o que está exatamente na alternativa E aí da questão 91 do Enem 2017 da prova rosa do segundo dia, beleza? Então é uma questão de cinemática. Você tem que dividir o problema em 5 pedaços. Você tem que calcular primeiro o ΔS do sujeito 1 usando o Torricelli. Você tem que calcular o primeiro ΔS do sujeito 2, a velocidade final com que ele termina, primeiro ΔS. Também precisa calcular o ΔS da frenagem de emergência. E por final você faz a diferença aí dos ΔS para você ter aqui a diferença das distâncias. Então espero que tenha gostado. Falou!